Fala galera, bem-vindos a mais um Pitacos Psi, enquanto o Carona Psi não pode continuar. Hoje a gente vai falar de um assunto importante, um assunto cada vez mais necessário, infelizmente, né? Hoje, 17 de maio, é Dia Mundial de Combate à LGBTfobia, ao preconceito contra as pessoas LGBT. Por que dia 17 de maio? Porque foi no dia 17 de maio de 1990 que a OMS retirou do seu Cadastro Internacional de Doenças, o famoso CID, né, o CID-10, agora CID-11, a homossexualidade do rol de doenças ali, de transtornos, né? Foi uma conquista de muitos anos de luta, né, para que a gente conseguisse esse tipo de reconhecimento. Já vão 30 anos aí nesse processo. A gente teve outros movimentos de luta, né? Um dos mais famosos em junho, lá, que é comemorado em junho, né? Que geralmente é quando acontecem as paradas do orgulho LGBT, o movimento de revolta em Stonewall, né? Em Nova York, que era um bar gay, onde houveram várias batidas policiais por causa de preconceito e essa coisa toda. Mas por que é importante a gente falar disso? Por que é importante a gente trabalhar esses temas? E por que a gente fala tanto de orgulho LGBT, dessas questões? Para tentar exemplificar, para tentar trazer essa realidade para mais próximo de vocês, eu vou fazer algo hoje que eu não costumo fazer, que é falar de mim mesmo, né? E trazer uma reflexão sobre todo esse contexto usando a minha pessoa como exemplo. Talvez vocês não me conheçam, quem já acompanha meus vídeos sabe quem eu sou o Bruno Ferreira, eu sou psicólogo. Eu sou professor universitário na Faculdade Anhanguera de Anápolis, eu trabalho também como psicólogo na Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis, né? Eu sou concursado. Eu sou especialista em educação e tecnologia, gestão em saúde, gestão de programas IST/AIDS e estou no mestrado de saúde coletiva da UFG. Por que eu vou usar eu como exemplo? Porque, assim como vários outros LGBTs, eu cresci numa família cristã, tradicional, e tive uma participação em movimentos da igreja e tudo mais. E por muitos anos eu sofri com relação a essa questão de homossexualidade, né? Então, eu sofria não por ser homossexual, mas por não conseguir me aceitar assim, não entender que não era uma doença, não entender que não era um processo que precisava de cura. Eu pensei mais de uma vez em me matar, porque eu sentia que eu estava sendo um fardo e um motivo de vergonha para minha família, para as pessoas que eu amava. Eu senti vergonha disso por muitos anos, né? Assim como vários outros, eu vivi uma vida escondida, né? Então, usei muitas garotas da igreja, né? Tinha namoros de fachada, né? Para tentar me curar até, né? Que alguns padres me atrapalharam muito nesse processo também, né? Que eles forçavam, falavam, você tem que ter uma namorada, porque assim Deus vai te curar. E eu fiz muita gente sofrer nesse processo por causa disso, né? Trazendo aí essas pessoas para esse meu sofrimento, né? E eu sinto muita vergonha disso até hoje, né? Já tive até a oportunidade de falar com algumas das meninas com quem eu namorei sobre a vergonha que eu sinto por tê-las usado nesse processo, né? Mas era um processo de desespero, né? De tentar me curar de algo que eu achava que eu era doente, e eu achei por um tempo que Deus não gostava de mim, porque eu ia em acampamento de cura e libertação, ia em encontros de oração, ia em vários momentos diferentes, e Deus não me curava. E Deus nunca me curou porque eu nunca estive doente. E levou muito tempo para eu aceitar isso,
né? Então, quando eu entrei na faculdade de psicologia, ainda em 2006, eu tinha ainda essa visão, né, de preconceito, de que era possível curar um gay. E infelizmente a gente tem psicólogos ainda hoje que têm essa visão, né? Então eu tinha uma visão de que se eu não estava sendo curado era por alguma falha minha, inclusive, e a gente reproduz isso até hoje. A gente promove verdadeiras torturas psicológicas em muita gente. E é horrível você não poder conseguir ser feliz porque você precisa viver se escondendo, viver num submundo, né? E por que é importante a gente continuar falando disso? Porque a gente tem hoje um governo que reforça isso, né? Que uma ministra de Direitos Humanos que apoia fanáticos, né? Talicrentes, retardados e doentios, né? Que não tem nada de Deus neles, nessa intenção de curar gays, né? É interessante essa obsessão de alguns, inclusive, né? A gente tem aí quase 1.000 pessoas morrendo por dia de corona no Brasil, mas a preocupação do governo é mandar para o Congresso uma lei sobre ideologia de gênero, que é uma coisa que não existe. Não existe ideologia de gênero. Essa é uma palhaçada inventada por gente fanática, obcecada pelo furico do outro, obcecada pela intimidade, pela vida do outro. Não tem isso, não existe isso, porque assim como ninguém deixa de ser gay em qualquer que seja o processo, ninguém vira gay só porque a gente quer. Então não existe um movimento gay para tentar transformar todas as pessoas do mundo em homossexuais. Isso é uma babaquice, isso é uma coisa de gente alienada, de gente bitolada, de gente louca, né? E infelizmente essa gente louca que está no poder, essa gente louca que tem alimentado comportamentos homofóbicos. Então quando a gente tem hoje uma data como essa, que precisa ser celebrada por causa dessas pessoas que sentem orgulho em perseguir, matar, torturar pessoas homossexuais. Que obsessão doentia é essa pelo que o outro faz da própria vida, né? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que nunca foi uma escolha. Ninguém é otário ou burro o suficiente para escolher ser perseguido, para escolher viver escondido, para escolher não poder ter uma demonstração de carinho com a pessoa que você ama em público com medo de morrer, com medo de apanhar, né? Então ninguém escolheria viver assim. É muito mais fácil ser hétero, poder andar de mão dadas com a namorada, aquela coisa toda, né? Então, veja que absurdo você falar que a pessoa escolhe isso. Ninguém escolhe ser assim. E ninguém vai deixar de ser, né? Então, esses ex-gays aí só estão passando por um processo de lavagem cerebral, que é o que muitos aí estelionatários adoram, né? Porque faz essa galera dar dinheiro para eles. E tortura emocional, tortura psicológica. Eles não deixaram de ser gays. Talvez alguns sejam bissexuais, mas não deixaram. Ninguém deixa de ser gay, assim como ninguém deixa de ser hétero, né? Então, porque você respeita uma pessoa homossexual, você não vira homossexual. Porque você apoia os direitos dessas pessoas, você não vira. Tanto é que a maioria dos meus amigos são heterossexuais e nenhum deles virou homossexual por conviver comigo. E por que a gente fala dessa questão do orgulho? Não é porque a gente quer esfregar na cara do outro a nossa sexualidade, esfregar na cara do outro que a gente é gay, nada do tipo. O problema é que a gente cresce vivendo escondido, vivendo com vergonha, porque a gente ouve o próprio presidente falar que preferia um filho bandido do que um filho viado. A gente vê muita gente reforçando esse discurso, a gente vê religiosos falando que tsunami na Ásia aconteceu por causa da devassidão de gays, né? Não foi por causa de homens matando outras pessoas, roubando, torturando, estuprando, não. Deus está castigando a humanidade porque tem duas pessoas do mesmo sexo se amando. Olha o quão é absurdo esse discurso, né? Deus vira um ser vingativo porque tem dois gays se beijando, enquanto tem milhares morrendo aí por descaso, por roubo, né? A politicagem correndo solta, a galera roubando e fazendo o que quer, enquanto tem um monte de gente morrendo
literalmente na fila por R$ 600 para poder conseguir sobreviver. Mas a obsessão desse pessoal são os gays, né? Então, quem sou eu aqui para fazer a análise e querer entender o que está por trás dessa obsessão maluca, né? O anel de coco de certa ministra aí que o diga. Mas é importante a gente pensar nisso, porque quando a gente fala hoje para uma pessoa gay, para uma lésbica, para um trans, né? Se orgulhar, é porque você não precisa sentir vergonha de quem você é. E eu passei muitos anos da minha vida, muitos mesmo, grande parte da minha vida até agora, eu passei escondido, eu passei com vergonha, eu passei vivendo uma mentira, fingindo ser quem eu não era. E hoje eu consigo dizer que eu sou orgulhoso de quem eu sou e sou privilegiado nesse contexto, inclusive, porque eu tenho uma família que está do meu lado, uma família que me ama independente de tudo. E infelizmente tem muitos que não podem falar isso, tem muitos que são expulsos de casa por causa disso, né? Então é horrível a gente ainda viver esse tipo de realidade, né? Então, quando a gente fala de se orgulhar em ser homossexual, a gente está falando que você não precisa ter vergonha de quem você é, que as coisas vão melhorar, né? Se eu pudesse voltar no tempo e falar para o meu eu lá de 2005, 2006, que quase se matou, eu falaria para ele que um dia melhora. E eu queria falar para muitos de vocês hoje que talvez não esteja sendo o melhor momento para vocês, mas vai melhorar. Se a gente não acreditar, quem vai? Né? Então é importante a gente não ter vergonha. Hoje eu tenho o meu marido, a minha família gosta dele, a família dele gosta de mim, a gente se relaciona, todos os familiares. E eu passei muito tempo com medo que meus pais, ao descobrirem, não fossem nem olhar na minha cara mais. E tem muitos passando por isso, inclusive. Então, hoje, mais do que nunca, é um dia para a gente não descansar, para a gente batalhar, né? Então, confia, calma que vai dar certo, né? Hoje eu tenho a felicidade, né? Como eu falei, eu sou privilegiado de ter um marido, de ter a minha independência, de ter a minha própria vida. A gente tem a nossa casa, a gente tem nossos carros, a gente tem nossos cachorros, né? Enquanto a gente não adota uma criança. E a gente quer adotar uma criança porque a gente quer dar amor para quem não deu amor para essas crianças. Inclusive, essas crianças não foram geradas por homossexuais monstruosos, foram geradas por casais héteros que os abandonaram, né? E a gente é que quer ajudar essas pessoas também. Então, hoje, você que também está assistindo esse vídeo, que não é gay, que não é lésbica, que não é trans, que não é bi, que não é travesti, nem nada, seja uma rede de apoio para as pessoas que estão próximas de você. Seja uma rede de apoio para os seus amigos. Eu vivi muitos anos mentindo para os meus amigos porque eu tinha medo de perder esses amigos, né? E quando eles descobriram, foi maravilhoso eu perceber que eles estariam do meu lado do mesmo jeito e que alguns ficaram chateados, inclusive, por eu nunca ter tido coragem de contar, né? Então é importante a gente ser suporte para o outro também, né? Então essa missão não é só de quem é gay para segurar na mão do outro e ajudar nesse momento. Vocês que são esclarecidos, que têm mais de 2 neurônios, né? Que sabem que ninguém vira gay, que ninguém escolhe ser gay, ajude essas pessoas, né? A gente ainda tem muita gente vivendo escondida, muita gente vivendo com vergonha, muita gente sofrendo por causa desse tipo de situação, tá certo? Então, hoje, 17 de maio, Dia Mundial de Combate à LGBTfobia, de combate ao preconceito com pessoas homossexuais, é o dia da gente falar para essas pessoas que você não tem motivo nenhum para ter vergonha de quem você é, que
que você nasceu assim, que você vai morrer assim e que você precisa se aceitar também. E a gente não se aceita por causa do outro, né? Então, quando vem esses charlatães querendo curar gays, falando, mas tem gente que quer ser curado. Tem, porque ele está desesperado, porque ele está sofrendo preconceito de todos os lados, ele está sendo perseguido por todos, ele tem medo de morrer na rua, ele tem medo de sair sozinho, apanhar e morrer. É por isso que o cara pensa numa cura, não é porque ele não quer ser gay, é porque ele não quer morrer, porque ele não quer sofrer. E é isso que muita gente pensa, a gente sofre muito. Então seja apoio para essas pessoas, seja um refúgio para essas pessoas, né? Ajude quem ainda não tem essa possibilidade de sair do armário, quem ainda não tem a possibilidade de viver plenamente quem ele é, quem ainda está sofrendo, vivendo escondido. Que a gente possa ter um mundo, né, em breve, em que ninguém precisa ter vergonha de quem é, ninguém precisa ter vergonha de quem ama, ninguém precisa ter vergonha de sair na rua sem poder segurar na mão da pessoa que você ama, que você casou, que você escolheu para viver o resto da sua vida. Tá certo? Obrigado pela companhia de vocês. Desculpa esse vídeo ser um pouco diferente dos outros. Compartilhe com quem você conhece, com quem você ama, com todas as pessoas. Faz esse vídeo chegar mais longe e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado pela companhia de vocês, obrigado por estarem aí do outro lado.